gestores, técnicos, as secretarias municipais de saúde do estado do Piauí. Durante o dia de hoje, nós estamos com 130 Mostra Piauí Aqui Tem SUS, uma oportunidade onde os secretários municipais de saúde e seus técnicos estão apresentando as suas experiências exitosas, que irão ser encaminhadas também para o nosso Congresso Nacional, que irá acontecer em julho. E a oportunidade extremamente importante de troca de experiência, de troca de saberes, onde os gestores eles estão aqui nesse momento trazendo todo aquele trabalho que é desenvolvido no dia a dia de cada um dos municípios. Participar desse congresso com essa experiência riquíssima sempre é um grande prazer. E falar um pouco sobre o desafio da equidade, esse desafio da gente repensar o SUS, o que nós podemos fazer, tendo em vista que a gestão municipal tem sido cada vez mais cobrada do ponto de vista da organização, do ponto de vista do financiamento. Então é discutir um pouco do papel dos outros entes, o ente federal, o ente estadual, e do papel do gestor com a sua autonomia na ponta, para discutir os vazios assistenciais. Então uma reflexão sobre o SUS que nós temos, o SUS que nós queremos e o que nós podemos fazer para avançar, para consolidar o nosso Sistema Único de Saúde, em especial aqui no nosso estado do Piauí. Bom, primeiramente o Ministério agradece o convite de participar e ter o privilégio de estar com os gestores locais da nossa gestão tripartite. A gente entende que o SUS é essencialmente tripartite e a saúde pública só vai ter acesso à população quando a gente tiver todos os gestores engajados e cientes da nossa responsabilidade em conjunto. Estar aqui é uma oportunidade e um privilégio para conhecer mais o território, conhecer a política de saúde e, de fato, que o Ministério possa, sim, fazer as diretrizes e providenciar a saúde integral para a população brasileira. Esse evento, eu diria que é um dos principais eventos de saúde do estado do Piauí. O COSEMES é hoje a instituição que tem a maior inserção nos municípios, que é onde as pessoas de fato moram, então conhece os problemas de perto e traz essa discussão para a Secretaria Estadual de Saúde, para o Conselho Estadual de Saúde. O COSEMES tem assento no Conselho Estadual de Saúde. Então, de fato, a gente discute os problemas de saúde do dia a dia da população. Daí a importância é muito grande e o Conselho Estadual de Saúde, que é órgão fiscalizador e que acompanha essas ações, vê sempre com bons olhos, porque tem também mostras científicas que trazem para todo o estado o que está sendo feito em cada um dos municípios. Então é um evento muito importante no estado do Piauí. Quem está no SUS há um tempo, e a gente fala do desafio que é a gestão. Eu vou tentar fazer uma fala um pouco sobre uma reflexão do momento que a gente vive, do sistema de saúde que a gente tem, onde a gente quer chegar, o que a gente avança e do que está posto no nosso dia a dia. Eu estou como diretor financeiro do CONASEMES e estou como secretário de saúde de Pirenópolis, Goiás. E aí o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, qual que é o SUS que a gente quer? É o SUS que foi pensado, um SUS universal, um SUS equânime, um SUS integral. Esse é o SUS que nós pensamos lá atrás e que, desde então, a gente vem tentando implementar e consolidar. Deixa eu passar. E qual que é o SUS que nós temos? É um SUS desfinanciado? É um SUS subfinanciado? E como que é o acesso desse SUS que nós temos? Será que nós temos vazio assistencial? A gente fala muito do problema de regulação. Regulação não vai resolver falta de vaga. Não vai resolver falta de serviço. E não tem como eu ter serviço se eu não tiver financiamento. E quem está na ponta, que somos nós, gestores municipais, sentimos na pele o aumento da pressão por cada vez mais recurso. A corda sempre arrebenta para o município, que, de fato, é quem faz saúde lá na ponta, e que vive as angústias do dia a dia. Bate na porta do prefeito, é do vereador, é do secretário municipal de saúde. E isso não tem como mudar, porque isso é a facilidade que tem, se faz no território, e o território é o município. Então, o que nós temos? Entre o SUS que nós queremos, que nós pensamos, para o que nós temos, tem uma diferença muito grande. E ela passa pelo financiamento, ela passa pela vontade política. E aqui eu não estou entrando na questão política partidária.
mas é da gente ter o SUS como, de fato, uma política de Estado. Passar. E aí começa com a Constituição Federal, no artigo 196, onde começa tudo. Pode passar, por favor? Onde a maioria lê que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E parece que tem um ponto nela. Pode passar, mas é uma vírgula, gente. E aí o mediante políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa parte, na grande maioria das vezes, ela é esquecida. E a gente fala muito de direito e esquece de dever. A gente hoje falou muito da tripartite. A gente fala muito de tripartite do ponto de vista de financiamento. Mas a tripartite da ponta, que eu costumo chamar de tripartite, que é a gestão, o prestador, trabalhador e o usuário, e a responsabilidade dessa tripartite? Qual que é a responsabilidade do usuário para com o sistema? O usuário, ele faz a parte dele? O prestador, trabalhador, faz a parte dele? E a gestão, seja o gestor municipal, de saúde, seja o prefeito, ele faz a parte dele, enquanto responsabilidade de gestão? Porque a partir do momento que um desses não faz, a gente não consegue avançar. Acaba sobrecarregando um dos pontos desse tripé. E aí a gente fala da responsabilidade do financiamento ser tripartite. É muito bonita a palavra tripartite, a responsabilidade também é mais bonita ainda. Agora, de fato, como que isso acontece na ponta? Será que daquele SUS que nós pensamos para ser equânime, para ser igualitário, para ser integral e para ser universal, ele tem financiamento suficiente? E aí eu quero colocar uma série histórica de financiamento de ação em serviço público de saúde, onde lá em 2002, e aí eu não quero nem voltar antes disso, que a diferença era muito maior, é para a gente não sofrer tanto, vamos sofrer só nos últimos 20 anos, eu tinha um financiamento federal, que é a linha que está em verde, de mais de 50%, 52%. E ela vem em queda. Por outro lado, o financiamento municipal, que está em azul, ela vem crescendo. E o estadual, que está em amarelo, ela cresce, mas ultimamente ela tem ficado estável. Nós temos ali um ponto que pode passar uma falsa impressão de mudança de trajetória dessa linha, que foi no período do orçamento de guerra, onde teve uma distribuição maior de recurso federal e, consequentemente, deu uma desafogada do ponto de vista de recurso próprio dos municípios. Mas aí veio o pós-Covid. Toda a demanda que a gente tinha antes da Covid, ela continuou e aumentou a demanda do pós-Covid, o que aumentou ainda mais a necessidade de recurso próprio. E quando a gente vê essa linha de que, em algum momento, o governo federal, a União, ele teve condição de aportar mais recurso, então é sinal de que dinheiro tem. O que não tem dinheiro é para a saúde. E aí volta no que eu falei, será que o SUS, de fato, é uma política de Estado? Ou será que a gente só fala que defende e acredita no SUS, mas não faz nada por ele? Porque quando eu falo que não tem mais dinheiro, eu não sei de onde tirar, eu tenho que olhar o que eu tenho de isenção e de incentivo, que é de quase 1 trilhão. Onde eu tenho um orçamento federal da saúde de pouco mais de 100 bilhões. Então, dinheiro tem. Não dá para eu falar que eu valorizo e que eu priorizo o SUS, eu dando incentivo para a fabricação de motocicleta, sendo que ela é a principal causadora de acidentes e de morte, lotando os nossos pronto-socorros. Então, nós temos que refletir para que a gente tenha uma equidade, que eu tenha universalidade, que eu tenha integralidade. Eu tenho que rever a minha política de financiamento, a minha política de reconhecimento da importância do papel do Sistema Único de Saúde. Pode passar? Aqui uma linha
dos gastos estaduais historicamente. E aí nós temos o mínimo constitucional, o famoso 15% da saúde para os municípios. Para os estados é 12%. E aí entra um outro ponto de preocupação. O Estado, no 12%, ultimamente, ele tem aí investido a média de 13%, 14%, então um pouco acima do que é o mínimo constitucional. Pode passar. Já os municípios, que seria 15%, a nossa média está acima de 23%. E com um agravante. Eu não conheço nenhum gestor estadual ou gestor federal que não aplicou o mínimo constitucional que recebeu algum processo de improbidade ou descumprimento do mínimo constitucional. Mas o gestor municipal não. Deixa algum gestor municipal investir 14,99. É improbidade na certa, fica inelegível. Se foi passado para o fundo e ele não aplicou, é o gestor municipal da saúde que fica, se não foi o prefeito que vai ficar. Então, mais uma vez, a corda arrebenta. Mas nós estamos vendo que esse subfinanciamento e esse desfinanciamento, ele está sendo compensado em algum ponto. E esse ponto é a gestão municipal. E aí, em 2022, nós, municípios, investimos 49 bilhões acima do mínimo constitucional. Isso equivale a aproximadamente quase 80% do que foi arrecadado de IPTU. E a prefeitura é só a saúde? Estou vendo o secretário aqui de Fazenda, de Tributos, ali de Miguel Alves, que a Leopoldina deve puxar a orelha dele toda semana, mas ele tem outras secretarias. Ele tem educação, ele tem infraestrutura, ele tem cultura, lá que tiver turista, tem esporte, tem lazer, tem limpeza urbana, tem meio ambiente. E aí? E nós temos um outro ponto, que na gestão municipal a saúde é conhecida como primo rico, né? Eu não sei aqui no Piauí se é, mas lá em Goiás, saúde é a secretaria rica, quem tem dinheiro. E aí, se o gestor não tiver uma certa responsabilidade com autonomia, eles tentam colocar tudo na saúde, porque tudo é problema de saúde. Um buraco na rua é problema de saúde, porque a pessoa pode passar, pode torcer o pé. O poste que está com a lâmpada queimada não é problema de saúde. E como que eu vou falar de equidade, eu vou falar de acesso, se eu não tenho, voltando no artigo 196, as garantias básicas de saneamento, de transporte de qualidade, o direito de ir e vir. Financiamento eu não tenho, mas isso sobrecarrega a saúde. E o que os números mostram que essa sobrecarga, para além da saúde, ela sobrecarrega, é a saúde municipal. É o recurso próprio. E o que aumenta ainda mais o nosso desafio de promover a equidade. E aí, em que a gente utiliza nas ações de serviço público de saúde do município, o que cada ente representa no seu investimento? Eu tenho na atenção básica, onde 60% do investimento é municipal. Eu tenho na hospitalar, na ambulatorial, né, que a gente chama de média e alta, quase 50% é municipal. E aí eu tenho 47% que é federal. Na vigilância em saúde, 52% é municipal. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse dado da vigilância, que lá na frente nós vamos trazer nas considerações. Hoje se falou aqui do piso. E eu não vou entrar no mérito do merecimento. Todo trabalhador merece condição de trabalho, salário digno, para que ele possa exercer o seu trabalho, independente da categoria. A gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado de formação. Mas nós, enquanto gestor, enquanto cidadão, e enquanto ser humano, nós temos que lutar por uma valorização de todas as categorias, porque todas elas são importantes. É uma corrente, cada elo tem a sua importância. E aí, na vigilância, nós temos esse aumento do financiamento também dos municípios. Quem é que lembra dos agentes
e aí eu vou voltar no tempo agora eu vou entregar a idade, da época da SUCAM, que tinha uns agentes federais, que a União disponibilizava esses agentes. Foram aposentando, foi acabando, eu não sei se aqui vocês tiveram reposição deles, tiveram? Porque lá em Goiás ninguém teve. E, para compensar, o município teve que contratar e teve que ampliar a sua cobertura desse trabalho de vigilância. Pode passar, por favor? E pegando esse cenário, existe um financiamento sustentável tripartite ou existe um desfinanciamento seletivo? E seletivo eu digo por quê? Porque da parte do município não está tendo desfinanciamento. Na verdade, ele está tendo um aumento desse financiamento, porque nós somos obrigados a colocar. Nós não temos escolha, porque vai bater na nossa porta, enquanto gestão municipal. Até porque, se a gente tivesse escolha, a gente também ia tentar escorregar. É lei de sobrevivência. Agora, a gente é obrigado. Eu não tenho escapatória. Ou eu faço, ou eu faço. E aí, quando eu tenho, igual aqui no Piauí, que é um exemplo, né, e parabenizar a doutora Carla pela parceria que tem com os municípios e esse entendimento da construção coletiva, a gente consegue otimizar. E quando eu não tenho esse entendimento e que eu tenho uma judicialização sem critério nenhum, que a gente sabe que acontece, e que um orçamento geral, em função de eu priorizar o coletivo, eu passo a priorizar o individual, sem critério técnico nenhum. E aí eu não vou entrar no questão de valor, porque vida não tem preço. Não vamos entrar nisso, até porque na saúde, sempre que chega aquele caso, o meu é a prioridade. Sempre a situação minha e de quem está próximo a mim é a prioridade. Entra uma questão de sentimento. Mas, infelizmente, na gestão, às vezes a gente tem que trabalhar, ou na maioria das vezes, com a razão. Falo, quando eu entrei na gestão em 2009, eu descobri que eu fiquei bipolar. Porque uma coisa era que eu, pessoa física, tinha vontade de fazer, e outra coisa era o que eu, gestor, podia fazer. Então, eu tinha uma crise existencial comigo mesmo no final do dia. Por que eu não fiz aquilo, ou por que eu fiz? Chegou ao ponto, na minha primeira semana, eu pegar para dirigir o carro da hemodiálise, porque não tinha motorista, o paciente não pode ficar assim. Eu falei, mas se eu for fazer tudo, vai parar. Então, eu vou parar, eu não vou aguentar. Então, a gente vive esse dilema. E quando a gente não tem esse entendimento com os demais atores, seja do judiciário, seja do controle externo, isso fica mais difícil ainda. E como que está a alocação de recursos no orçamento? Porque eu estou falando do desafio do SUS, de equidade. Como que está a alocação de orçamento estadual? Como que está a alocação de orçamento municipal? Eu estou observando meus instrumentos de gestão, o meu plano municipal de saúde, a minha programação anual de saúde, para eu definir, para eu alocar, para eu organizar o meu orçamento de acordo com o que é a necessidade de saúde da população, ou eu vou trabalhando naquela lógica do que apareceu? Ah, não apareceu agora um especialista no meu município, deixa eu credenciar. Eu não quero saber se eu tenho essa necessidade, mas eu vou fazer. Ah, entrou agora um novo governo e ele entende que agora a linha de eu fazer tal ação, sem ouvir CIR, sem ouvir as regiões, mas porque é uma vontade, ela vem de forma impositiva. Como que vai ficar a organização desse orçamento? Porque, independente de ser orçamento estadual, tem que observar o que as regiões definiram como prioridade. Independente de ser orçamento municipal, nós temos que priorizar o que foi definido pelo Conselho, pelas nossas regiões de saúde, para poder executar. Se nós estamos falando que a gente vive num processo de desfinanciamento e subfinanciamento seletivo, porque está sobrecarregando cada vez mais o município. Então, nós somos obrigados a usar a criatividade e construir junto para poder otimizar a utilização desse recurso. A partir do momento que isso não é observado, que eu tenho um orçamento construído de forma impositiva, que eu não observo a alocação de recursos nesse orçamento, a tendência é que essa disparidade de investimento fique ainda maior e sobrecarregue ainda mais o município.
E aí aquele nosso sonho do financiamento tripartite da saúde, ele vai ficando cada vez mais distante. E a autonomia da gestão e dos espaços de pactuação? Será que a gente respeita? E aqui eu estou falando a gente como gestor do SUS, não estou falando como gestor municipal, ou estadual ou federal. Aquilo que é construído num Conselho Municipal de Saúde, e é uma ferramenta fundamental para o gestor, desde que ele faça papel de conselho municipal, e não papel de um comitê político partidário ou de defensor de uma categoria específica ou interesse próprio. Fazendo o papel de conselho municipal, ele é uma ferramenta extraordinária. E a CIR? Será que o que aquela CIR, aquele gestor municipal que participa, discute, leva o seu anseio, discute com a sua região e que sobe, isso é respeitado dentro de uma política estadual? Para eu suprir o vazio assistencial que eu tenho? Para eu implementar e implantar serviços? Para eu trabalhar a minha linha de financiamento de acordo com a prioridade de cada região? Será que isso está sendo observado? Porque se isso não estiver sendo observado, nós não vamos conseguir atingir a equidade. Muito menos a universalidade e a integralidade. Então, um ponto vai puxando o outro. E aí nós temos alguns desafios. Um dos primeiros, para mim, é fortalecer a regionalização e a rede de atenção. Nós temos vazios assistenciais. E ninguém melhor do que a região para definir qual que é a sua necessidade de saúde. Não é algo para ser feito de forma descendente. Eu falo que eu não costumo defender nem o planejamento ascendente. Eu acho que ele tem que ser construtivo e participativo, independente do nível, porque ele não pode sair nem de baixo para cima e nem de cima para baixo. Claro que ascendente ele é menos pior do que o descendente. Agora, se eu não respeito as instâncias de pactuação, a região, eu não vou conseguir definir, de fato, a necessidade para suprir o vazio assistencial que eu tenho. Nós temos uma crise econômica versus ampliação de necessidade. Foi colocado aqui na fala de abertura a questão da inflação, do peso da inflação, tudo aquilo que a gente tem. Mas nós temos algo a mais, que é a implementação de novas tecnologias. E que muitas vezes leva à judicialização. Judicialização de tratamento ou de medicamento sem incorporação, sem critério técnico. Eu observando um paciente em detrimento do restante da população. Porque quando eu penso que eu tenho R$ 5,08 por habitante dia para fazer saúde, está na cara de que o SUS não é tratado como uma política de Estado. Porque não tem nenhum plano de saúde, e com certeza aqui nessa sala várias pessoas têm plano de saúde que paga R$ 150 por mês de plano. Que tem nesse plano vigilância, que tem ambulância 24 horas em todo o território, que tem transplante, que tem hemodiálise. Ah, mas o acesso é difícil, Richard, você está falando, mas eu tenho plano porque eu não confio. Então, nós temos que rever a nossa questão com relação ao SUS. O SUS, de fato, ele é um patrimônio do povo brasileiro? Ele é uma conquista social, igual muitos falam? Ou não? Ou ele é um step que a gente tem? Assim como ficou mal falado, e é um desafio que a gente tem no serviço público, pela burocracia do serviço público, pela falta de vontade, que é isso que é colocado para fora. E aí piora a situação quando compara que não, o setor privado é mais eficiente. Não dá para comparar, porque você está comparando regras diferentes. Coloca a regra que o público tem para o privado executar para ver se ele executa. Coloca a burocracia que o público tem para o privado executar para ver se ele executa. A facilidade de contratação, a facilidade de dispensação. Então, estou comparando duas regras totalmente diferentes para eu falar
de eficiência e de efetividade. Então, não vai dar para eu atingir essa equidade tão sonhada se eu não observar todos esses pontos. Nós temos os pisos profissionais. Qual que é a sustentabilidade disso? Quando eu falei da vigilância, boa parte do recurso que foi comido da vigilância, que era de um financiamento federal, foi para suprir o piso dos agentes de combate às endemias. E, mais uma vez, eu não estou entrando no mérito do merecimento. E eu já coloquei que nós temos fontes de financiamento. É só eu trabalhar a questão da isenção. Eu estou trabalhando aí quase 1 trilhão de isenção. É 800 e poucos bilhões. Vou trabalhar com 5% só a menos de isenção, dá 40 bilhões. É 30% do orçamento que a saúde tem. Dá para a gente fazer muita coisa. E eu estou falando de 5% a menos só dessa isenção. Não estou falando de 50%, não estou falando de 30%, não estou falando de 70%, é 5%. E qual que é o impacto que isso vai dar? O por último agora, da portaria que foi publicada ontem, foi do piso da enfermagem. O CONASEM, juntamente com o CONAS, nós fizemos o levantamento que o impacto seria de 27 bilhões. Ontem saiu uma portaria com 7,3 bi. É claro que a conta não vai fechar. É claro que vai ficar município sem ter recurso. E aí a gente inverte o planejamento. É baseado no tamanho do cobertor que eu começo a definir quem é que vai ter direito à coberta. Mas por que eu falei antes que todo mundo tinha direito à coberta? E aí nós temos que pensar na nossa forma política. Porque o SUS, independente de quem estiver no governo. E eu, para mim, não tem direita, não tem esquerda, não tem... Porque, para mim, a gente vive num grande centro, até pela composição e pela conformação para ter governabilidade. A ideologia ela vai até o ponto que entra a conveniência para eu ter governabilidade. E o que mostra isso no SUS? Historicamente, todos os governos, de todos os partidos, não chegaram a 2% do PIB de investimento em saúde. Então é conversa de falar, não, mas quando era fulano, ou era cicrano, ou era não. Pro SUS, isso não mudou. E aí entra a questão do que representava esse poder de compra lá atrás e do que representa agora. Aí eu tenho um piso, que é aprovado de forma irresponsável. Irresponsável, que eu digo, é sem colocar qual que é a fonte de financiamento. E que, mais uma vez, querem colocar para o município, que já investe, em média, quase 50 bilhões a mais da sua obrigação constitucional. E cadê a responsabilidade dos outros entes? E cadê a responsabilidade do Congresso? Que tem mais de 20 bilhões de emenda, que corresponde a quase o orçamento da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é responsável pela atenção primária, que é o nível de atenção que está em todos os municípios do país. Então, ou a gente trata com seriedade, ou nós vamos ficar nesse faz de conta, que nós temos a utopia de atingir a equidade, a universalidade e a integralidade. Nós temos um outro desafio, que é de ampliar serviço. E aí eu vou até pedir desculpa para a Thaísa do Ministério, que a Thaísa está ali, que não é uma crítica ao Ministério atual, mas é uma política histórica do Ministério, que é do incentivo. É a cenourinha. Coloca, município, faz adesão que você vai ter um incentivo para implantar o serviço. E, às vezes, algum gestor da região tem a responsabilidade de não fazer adesão, mas o município vizinho fez, aí o vereador começa a cobrar a população, mas por que o município do lado fez e nós não fizemos? É insustentável. Eu já coloquei que a atenção básica, 60% quem paga é município. Então, nós temos que ter muito cuidado com política de adesão e de incentivo. Nós temos 2 exemplos muito claros. Estratégia de saúde da família, tem quantos anos que não tem reajuste no financiamento?
Mas o custo de execução na ponta ele tem aumentado a cada mês. E o outro é UPA. Quando começou-se a política de UPA, o financiamento da UPA é 50% custeado pela União, 25% pelo Estado e 25% pelo município. A maioria dos estados não pagam a contrapartida, os 50% que o Ministério fala que passa não dá para 20%, e aí ficou 80% para o município custear. Esse é o resultado da política de adesão por incentivo. Então, nós temos que repensar também isso. Ou a gente pensa em ter um sistema de saúde sustentável, do ponto de vista econômico, ou não é esse o SUS que nós queremos? Porque, se não é esse o SUS que nós queremos, nós temos que repensar a equidade. Nós temos que repensar a universalidade, nós temos que repensar a integralidade. E o outro desafio, que para mim é um dos maiores, que é a formação profissional. Infelizmente, as universidades não formam para o Sistema Único de Saúde. E não estou falando de uma categoria, não é a médica, não é dentista, não é de enfermeiro, não é de nutrição, não é nenhuma categoria. Infelizmente. Na medicina, isso é mais gritante, porque hoje, quem que é o profissional médico que procura atenção básica, que é o nível de atenção que tem em todos os municípios? Primeiro é aquele que não passou na residência. E aí ele já sai naquela ânsia, eu tenho que começar a ganhar dinheiro agora, que eu terminei, eu vou juntar um dinheiro para eu fazer uma residência, uma especialização, para eu montar meu consultório e sair. E qual que é o compromisso com o Sistema Único de Saúde? Se a gente não tiver uma formação que tenha essa visão de Sistema Único de Saúde, nós não vamos conseguir atingir os princípios do SUS. E aí a gente deve esquecer, mais uma vez, a integralidade, a universalidade e a equidade. Ou a gente encara esse desafio juntamente com a academia, para que, de fato, nós tenhamos uma formação que venha ao encontro da necessidade de saúde da população e do Sistema Único de Saúde, ou nós vamos cada vez mais subespecializar e diminuir a resolutividade do Sistema Único de Saúde. Aquela nossa conversa de que a atenção básica ela é 80% resolutiva, com a formação que nós temos hoje, ela não é nem 40%. Porque hoje qualquer mancha já vai para o dermatologista, se no caminho ele torceu o pé naquele buraco que eu falei que a prefeitura não tampou, ele vai mandar para o ortopedista. Se eu cheguei em casa atrasado, a mulher brigou comigo, minha pressão subiu, amanhã eu vou no médico, ele já vai mandar eu para o cardiologista. E aí é au. Resolutividade que é boa nada. Pela insegurança, a insegurança da formação. E isso a gente vê na enfermagem. Enfermeiro que tem segurança de assumir uma sala de vacina logo após formado. E em outras categorias. O dentista que não quer fazer uma extração. Não, é o especialista. Então, se a gente não encarar essa formação, nós também vamos ter muita dificuldade. Como a saúde está colocada no artigo 196, para que a gente possa atingir os princípios do SUS de equidade, universalidade, de integralidade, nós temos que abrir mão de alguns conceitos que foram impostos para nós, com relação à eficiência. O que é baixa eficiência? É a discussão que nós vamos ter que fazer para ressignificar o hospital de pequeno porte. Hospital de pequeno porte faz mal? Faz. Mas onde que ele faz mal? E aí volta naquilo que eu falei atrás, de eu respeitar as instâncias de pactuações daquela região. Porque ninguém melhor do que essa região para definir e organizar o seu arranjo para que a gente possa suprir esse vazio existencial. Mas, em algum momento, eu vou ter que ter o desperdício, a baixa eficiência. Quando os estudiosos da eficiência da gestão, os coaches da vida, nos falam que não, porque é muito frio o papel. A matemática é muito fria.
se eu não olhar qual que é o acesso, qual que é a oportunidade de acesso que aquela região tem, porque muitas vezes aquele hospital de 20 leitos é a única porta que ele tem para um parto. Por mais que o índice de mortalidade ali é maior do que num hospital, maior do que numa maternidade, mas qual que é a outra opção que ele tem? E o que é que nós, enquanto gestores e participantes dessas instâncias de pactuação, temos feito para poder melhorar ou mudar esse cenário? Ou não tem como mudar? Então, são pontos que a gente tem que questionar e tem que levar. A responsabilidade federal e estadual do financiamento, com a garantia da equidade. Tá, Richard, mas você está falando para a gente desde o início que eu tenho um subfinanciamento e um desfinanciamento e que os outros entes não colocam. Então, qual que é a solução? Não sei qual que é a solução. Mas nós temos uma lei, a Lei 141, que já está posta, desde 2012, que não está sendo cumprida. E aí, mais uma vez, pela forma do Congresso que nós temos leis que são criadas, que são aprovadas e que não pegam. E a Lei 141 é uma dessas. É a gente começar a trabalhar com critério de rateio. Onde que eu tenho serviço? Onde que a população procura o acesso? Ou eu simplesmente vou fazer incremento de teto de média e alta complexidade porque eu sou amigo de fulano, eu sou amigo do deputado e eu consegui emenda, ou eu não consegui? Porque ou a gente discute com seriedade, traz para discussão a lei complementar o 41, em especial o critério de rateio, ou nós vamos ficar nessa linha que o gráfico tem mostrado, que não tem mudado nos últimos anos, e uma tendência de ficar pior a cada ano que passa. Então, algumas considerações já para finalizar. O SUS precisa rever suas prioridades e suas escolhas para que aconteça, de fato, a sua implementação? Eu não sei se isso é uma pergunta ou se é uma afirmação. Aquele SUS que nós pensamos, que eu coloquei no início, o SUS que nós queremos, da equidade, da universalidade, da integralidade, da forma com que ele vem sendo conduzido, desde a sua criação, nós vamos conseguir atingir? Nós vamos conseguir atingir a equidade com esse modelo de financiamento que está posto? Com essa responsabilização de alguns e desresponsabilização de outros? Ou nós vamos ter que rever o SUS? Ou nós vamos ter que ressignificar? Daquilo que foi pensado do SUS na sua criação, o que é que nós avançamos? Foi isso que nós pensamos? De fato, eu sinto que ele é meu enquanto cidadão brasileiro? Ou não? Ou eu confio mais no meu plano de saúde porque eu não confio no SUS? Só que enquanto eu não tiver uma formação de qualidade, enquanto eu não tiver um financiamento decente, enquanto eu não tiver um respeito às instâncias de pactuação, de planejamento, eu não vou conseguir ter um sistema que funcione tal qual ele foi pensado na sua essência. E será que nós estamos dispostos a mudar todos esses pontos, esses gargalos que nós temos, ou a saída vai ser mudar e ressignificar o Sistema Único de Saúde? Os espaços de pactuação, protagonismo e autonomia da gestão, isso tem que ser respeitado. A autonomia, gente, é responsabilidade. E nós, gestores municipais, temos essa responsabilidade. Nós temos que falar pelo nosso município, pela nossa região, nas instâncias de pactuação. Ou a gente fala, ou vão tomar a decisão por nós. E a gente está cansado de ver quando tomam a decisão por nós, sem conhecer a nossa realidade, o que é que acontece. A gente fica estagnado e, na maioria das vezes, aquela política que é colocada não me representa, não representa a minha necessidade. A gente briga para ter autonomia com os nossos prefeitos, para que eu defina o meu orçamento, baseado nos meus instrumentos de gestão, mas isso vem com responsabilidade. Eu tenho que trabalhar com equipe. Não é o eu-equipe, eu, secretário, que defino o que é que eu quero.
Então, para finalizar, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer e voltar no primeiro ponto que eu falei. Com o que está mostrado, com o que está posto, nós vamos conseguir atingir universalidade? Nós vamos conseguir atingir equidade? Nós vamos conseguir atingir integralidade? Se eu não aproveitar a autonomia que eu, enquanto gestor, tenho que ter para tomada de decisão, respeitando os instrumentos de gestão, se eu não tiver profissionais formados de acordo com a necessidade do Sistema Único de Saúde, se eu não tiver uma incorporação tecnológica responsável, com financiamento responsável e sustentável, se eu não tiver uma política de valorização de recurso humano, seja PIS ou alguma outra iniciativa, de forma sustentável e não politiqueira, será que sem esses pontos nós vamos conseguir ter um SUS equânime, universal e integral? Eu, particularmente, acho difícil. Tá? Então, era isso, deixar o convite para vocês, para o nosso congresso, agora, dia 16 a 19 de julho, em Goiânia. E aí, o tema principal do nosso congresso é para tentar trazer um pouco dessa discussão e desse ponto de reflexão que eu coloco. Qual que é o SUS que falta no Brasil? O que está faltando? E nesse agora nós vamos levar 500 trabalhos, 500 experiências exitosas, né, e parabenizo o COSEMES Piauí pela amostra de hoje, e 436 experiências também de imunização. Então, serão 936 experiências para que a gente possa fazer essa troca de saberes, de conhecimento, de aprendizado, para que a gente possa suprir um pouco desse SUS que falta no Brasil. E hoje, já dá uma notícia aqui, né, ninguém falou nada ainda, mas o CONASEMS sorteou para os alunos do Saúde com a gente 2 vagas para cada estado. E do Piauí foi sorteado um ACS de São Pedro do Piauí e um ACE de Picos. Tá? Então, o CONASEMS vai custear a ida dele para o congresso. Então, muito obrigado. Tá? Uma boa noite, um excelente congresso a todos vocês. Que Deus abençoe. Neste momento, faremos a entrega do troféu para homenagear personalidades que contribuíram com o fortalecimento do SUS no estado do Piauí.